E aí, vamos ver agora hoje sobre geradores de energia elétrica, elementos que caracterizam o gerador, equação do gerador, gerador de curto-circuito, gerador ideal, potências elétricas no gerador, total útil desperdiçado, rendimento elétrico no gerador, circuito simples e exercícios, tá? Bem tranquilo. Basicamente, geradores de energia elétrica. Então, a função do gerador de energia elétrica é fornecê-la ao circuito que ele alimenta, tá? É fornecer energia elétrica ao circuito. Essa energia é fruto da conversão de alguma modalidade de energia não elétrica em energia elétrica. Toda a teoria que vamos desenvolver a seguir tratará apenas... Tá difícil esse acento ultimamente. Tratará apenas de geradores químicos de corrente contínua. Acho que o corretor não deve estar pegando os acentos. Tratará apenas de geradores químicos de corrente contínua. Ou seja, basicamente o que a gente vai tratar para fins dos circuitos vai ser gerador químico, mas existem outros tipos de geradores, como por exemplo o gerador mecânico, que converte energia mecânica em energia elétrica, que é o caso das usinas hidrelétricas, né, que cai a água, a água gira uma... não é uma bobina, enfim, gira lá aquela roda, que me esqueci o nome agora, e o ato de girar vai gerar uma corrente alternada, inclusive. Geradores químicos, que são os que convertem energia potencial química em energia elétrica, como pilhas e baterias, tá? Geradores luminosos, que convertem energia luminosa em energia elétrica, que é o que ocorre com fotômetros de máquinas fotográficas, nos quais surge um sinal elétrico em conformidade com a intensidade luminosa do ambiente visado, ou as placas fotovoltaicas também, né, que convertem a luz solar em energia elétrica. E geradores térmicos, que são os que convertem energia térmica diretamente em energia elétrica, tá? Pelo efeito termoelétrico, né? Das usinas termoelétricas, né? Que fazem isso, inclusive. Ok. Então, elementos que caracterizam um gerador. Então, quando o gerador não é percorrido por corrente elétrica, ou seja, quando ele não está ligado a nada, tipo uma pilha que não está ligada em nada, existe entre seus terminais uma diferença de potencial denominada força eletromotriz, ou FEM, ou tensão em vazio, que a gente vai simbolizar por E, tá? Na verdade, esse se chama epsilon, mas enfim. Entretanto, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, a diferença de potencial entre os terminais de um gerador torna-se menor que essa força eletromotriz. Isso acontece porque o gerador, como todo condutor, ele possui uma resistência elétrica interna, ok? Essa resistência é denominada resistência interna do gerador, que vamos simbolizar por R. Evidentemente, não se trata de um resistor colocado dentro do gerador pelo seu fabricante, mas da resistência própria dos materiais de que ele é composto. Ou seja, todo gerador, ele vai numa pilha. Quando ele está gerando essa diferença de potencial entre os terminais, para poder continuar gerando essa diferença de potencial, ele tem que converter, né, a energia potencial em diferença de potencial. E essa conversão vai resultar basicamente como se existisse uma resistência aqui dentro. Não que há realmente um resistor dentro aqui, não. Ele apenas se comporta como se existisse um resistor, tá? É só isso. Então, em uma pilha comum, a força eletromotriz é igual a 1,5 volts. Isso significa que a diferença de potencial entre seus terminais é igual a 1,5 volt quando ela está, por exemplo, dentro da sua embalagem, ou seja, desligada, tá? Então, quando ela está dessa forma, sem estar ligada em nada, a força eletromotriz em seus terminais é 1,5 volt. Tá? Um gerador de tensão contínua é representado nos esquemas de circuitos pelos símbolos abaixo, tá? Então, quando a gente encontrar isso aqui nos circuitos, significa que eu tenho, por exemplo, uma pilha, tá? Com seu polo negativo e o polo positivo, beleza? Aqui, tá? Nesse caso, esse R é a resistência da própria pilha, tá? Então, na verdade, a pilha vai desde aqui até aqui embaixo.
porque tudo isso aqui significa que é essa pilha com a sua respectiva resistência e com a sua força eletromotriz. Tá? Então, o símbolo do gerador de tensão contínua, por exemplo, da pilha ao lado. O E é a força eletromotriz, o R é a sua resistência interna, A e B são os seus terminais. Tá? Embora a grandeza E seja chamada impropriamente de força eletromotriz, é importante destacar que não se trata de uma força, mas de uma diferença de potencial. Tá? Novamente, sempre é uma dp. Tudo é diferença de potencial. Então, se tem 1,5, significa que daqui está saindo 1,5 e aqui está chegando esse 1,5. Há uma diferença de 1,5 entre os seus terminais. Tá? Vamos agora, então, determinar a expressão que fornece a tensão entre os terminais do gerador em função da intensidade e da corrente que o percorre. Expressão conhecida como equação do gerador. Tá? Para isso, observe a figura a seguir, em que temos uma pilha ligada a uma lâmpada e a correspondente representação esquemática. Tá? Então, vamos ver. Nós temos aqui uma pilha ligada numa lâmpada. Aqui está passando a corrente que sai daqui, é a corrente que está chegando aqui, e nós temos essa diferença de potencial nos terminais. Okay? Traduzindo, nós temos a pilha com a sua força eletromotriz, a sua resistência, a diferença potencial continua aqui, e a lâmpada que nada mais é, no circuito a gente pode representar as lâmpadas apenas como um resistor, tá? Não tem problema. Então, suponha que a força eletromotriz seja 1,5 volt, a resistência da pilha seja 0,1 ohm e a intensidade da corrente 2 amperes. O valor da força eletromotriz, 1,5 volt, significa que a pilha produz 1,5 joule de energia elétrica por coulomb de carga que passa por ela. A diferença do potencial na resistência interna é dada pelo produto, a resistência vezes corrente, ou seja, a resistência vezes corrente vai ser igual à resistência, que é 0,1, vezes 2 amperes. Logo, eu tenho uma força, diferença de potencial de 0,2 volts. Okay? Da resistência interna. Isso significa que a energia elétrica dissipada dentro da pilha é igual a 0,2 joule por coulomb que passa por ela. Portanto, o filamento da lâmpada recebe 1,3 joule, ou seja, 1,5 joule do que deveria ser, menos 0,2, que é o que a própria pilha gasta da sua resistência interna, de cada coulomb que passa por ele. Ou seja, recebe uma diferença de potencial U igual a 1,3 volts. Dessa análise, podemos perceber que a diferença de potencial U disponível entre os terminais do gerador é a diferença entre a força eletromotriz E do produto da resistência vezes multiplicado pela intensidade da corrente, o que nos leva à seguinte expressão, que é a equação do gerador. Então, a equação do gerador, a gente tem a diferença de potencial produzida, é a força eletromotriz, menos a resistência interna da pilha, do gerador, multiplicado pela corrente que passa. Tá? Observe que a diferença potencial só será igual a E se a corrente for igual a zero, ou seja, se o gerador estiver desligado, ou seja, circuito aberto. Tá? Então, se eu tiver uma pilha não ligada em nada, a sua força eletromotriz vai ser igual à diferença de potencial. Por quê? Porque a corrente vai ser igual a zero, porque afinal não há corrente, né? Agora, se houver alguma corrente, vai existir alguma resistência, logo a força eletromotriz não vai ser a diferença de potencial máxima. Beleza? Gerador em curto-circuito, tá? Então, o que acontece se a gente ligar a ponta... Esquece, se vocês quiserem saber, né? O que acontece se a gente ligar um fio direto na ponta positiva com a ponta negativa? Descarrega, tá? Mas além disso... Então, dizemos que o gerador está curto-circuitado quando seus terminais estão interligados por um fio de resistência elétrica desprezível, como podemos ver na figura abaixo. Então, a gente tem aqui uma pilha ligada com ela mesma por um fio sem nenhuma resistência, ou uma resistência desprezível. Tá? Então, aqui está a pilha, dita cuja pilha. Nós temos aqui a diferença de potencial, que é zero, com nenhuma resistência nesse fio. Tá? Então,
Então, nessa situação, a diferença de potencial entre os terminais do gerador é nula, ou seja, a diferença de potencial é zero. Isso significa que toda a força eletromotriz que ele produz fica aplicada na sua resistência interna, tá? Então, todo potencial que está sendo utilizado está sendo gasto dentro da própria pilha. Então, fazendo a diferença potencial igual a zero na equação do gerador, obtemos a intensidade da corrente que percorre quando curto-circuitado, chamada corrente de curto-circuito, tá? Ou ICC, corrente de curto-circuito. Então, aqui, a mesma equação do gerador. A diferença potencial é igual à força eletromotriz menos a resistência interna da bateria multiplicado pela corrente. Então, a diferença de potencial é zero, a força eletromotriz, aqui a gente só vai rearranjar os termos, né? Igual à força eletromotriz menos a resistência interna multiplicado pela intensidade da corrente de curto-circuito. Então, isolando a intensidade da corrente de curto-circuito, vai ser igual à força eletromotriz dividido pela resistência da própria pilha, do próprio gerador, tá? Isso, claro, se estiver em curto-circuito. Então, a resistência... Isso aqui é a mesma fórmula que estava antes, tá? Ó, a mesma fórmula que estava ali antes. Então, a resistência interna de um gerador em bom estado é muito pequena e, portanto, a corrente é muito grande. Por isso, uma pilha ou uma bateria curto-circuitada pode se aquecer tanto a ponto de ocorrerem vazamentos e sérios acidentes. Como, por exemplo, aconteceu muito com a linha S da Samsung, da S6 ou S7 da Samsung, que explodiam as baterias, não sei se vocês se lembram. Por quê? Porque os polos positivo e negativo dentro da própria bateria se encostavam. Na verdade, eles aqueciam e começavam a moldar a bateria, e daí com isso chegava no momento que os polos positivo e negativo se encontravam, e com isso fazia com que esquentasse e explodisse as baterias, né? Então, ou seja, aquela resistência interna passava tanta corrente por dentro da bateria que esquentava muito e fazia com que queimasse, explodisse a bateria, tá? Enfim, bom, mas eles resolveram esse problema. Curva característica do gerador. Então, vamos fazer agora uma análise do gráfico da diferença potencial U entre os terminais do gerador em função da intensidade da corrente que o percorre. Então, esse gráfico é a curva característica do gerador. Note que a função a diferença potencial igual a força eletromotriz menos a resistência interna da pilha, do gerador, multiplicado pela corrente, é do primeiro grau em I, na corrente. Portanto, sua representação gráfica é um segmento de reta e bastam os dois pontos para que o gráfico fique determinado. Então, o primeiro ponto, que é onde o gerador está em curto-circuito, onde que a diferença da potencial é igual à força eletromotriz e a corrente é igual a zero no curto-circuito, no circuito aberto, é igual a zero, ou seja, uma pilha sem estar ligada em nada. E o segundo ponto é o gerador curto-circuitado, em que a diferença potencial é igual a zero e a corrente curto-circuito é igual à força eletromotriz dividido pela resistência, ou seja, é a mesma coisa que a pilha ligada com ela mesma, com um condutor sem resistência ou resistência desprezível. Tá? Ou seja, a gente vai ter essa curva característica do gerador. Então, de acordo com a diferença de potencial do gerador, da pilha, que se for, aqui quando ela está em circuito aberto e aqui quando ela está em curto-circuito. Beleza? Então, todos esses termos aqui é quando eu tiver uma diferença de potencial, uma corrente específica para a respectiva diferença de potencial. Tá? Então, por exemplo, vou chutar valores aqui, tá? Por exemplo, se eu tivesse 1 volt de diferença de potencial, aí eu teria, sei lá, por exemplo, 1 ampere, tá? Quanto mais volts, menos amperes.
tá? Essa é uma forma de leitura desse gráfico, tá? E esse gráfico, na verdade, ele é gerado a partir dessa fórmula aqui da equação do gerador. Então, veja esses pontos marcados no diagrama lá, bem como no gráfico obtido. Note que esse gráfico, quanto maior é a intensidade da corrente no gerador, menor é a diferença potencial entre seus terminais. Tá? Para facilitar o entendimento, então imagine uma pilha ligada a uma associação de lâmpadas em paralelo, conforme a figura abaixo. Tá? Nós temos uma pilha, aqui nós temos as lâmpadas, lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3. Elas estão ligadas em paralelo, nós temos a diferença de potencial aqui e tudo mais. Quanto mais lâmpadas forem ligadas nesse circuito, então quanto mais eu for adicionando lâmpadas aqui, mais intensa será a corrente da pilha e, portanto, maior será a queda da resistência multiplicada pela intensidade em seu interior. Com isso, menor será a diferença do potencial, afinal, a equação do gerador, disponível entre seus terminais. Tá? Afinal, a gente vai ter mais resistência e mais corrente, logo a resistência e a corrente vão estar retirando força eletromotriz do gerador, né, da pilha, logo a sua diferença de potencial vai baixar. Tá? Então, quanto mais lâmpadas eu adicionar aqui, menor vai ser a diferença de potencial, vai ser menor. Tá? Você pode concluir, então, que quanto maior a quantidade de lâmpadas ligadas, menor será o brilho de cada uma das lâmpadas. Tá? Afinal, a diferença de potencial aqui vai ser cada vez menor, e quanto cada vez menor for a diferença de potencial, menos brilho terá as lâmpadas. Okay? Afinal, todas elas estão paralelas, então todas elas vão receber a mesma diferença de potencial, logo vão ter menos brilho. Então, talvez você já tenha observado o seguinte fato. Uma pessoa ligou o chuveiro elétrico de sua casa e o brilho das lâmpadas acesas diminuiu. Né? Então, isso acontece comumente. Uma pessoa vai no banheiro, toma banho, liga o chuveiro quente, principalmente no inverno, aí as lâmpadas dão uma baixada no brilho. Por que isso acontece? Então, é mais ou menos o que acontece aqui. Eu estou puxando mais corrente do gerador, logo eu estou aumentando a corrente, logo a força eletromotriz aqui está sendo diminuída, né? Porque eu estou tirando a força eletromotriz, logo a diferença de potencial também está sendo diminuída em todos os outros equipamentos da casa, tá? Logo, as lâmpadas elas vão ficar com um brilho menor. De fato, quando o chuveiro é ligado, a corrente elétrica aumenta consideravelmente nos fios que trazem energia elétrica até a casa. E, quando esses fios são bastante longos, suas resistências já não são tão desprezíveis. Tem isso também. E gerador ideal. O que seria o gerador ideal? Para variar, ele não existe, mas para fins de explicação, a gente precisa entender como que eles funcionam. Então, o gerador ideal é um gerador hipotético em que a resistência interna é nula, tá? Ou seja, R igual a zero. Assim, a diferença de potencial disponível entre seus terminais é sempre é igual à sua força eletromotriz, né? Então, aqui, força do gerador, a equação do gerador. Então, aqui o R vai ser igual a zero, né? Afinal, a resistência interna é nula no gerador ideal. Então, o I vezes zero, qualquer corrente vezes multiplicado por zero é zero. Então, logo, que é aqui, né? E zero vezes I é zero. Então, E menos zero é o próprio E. Então, a diferença do potencial é igual ao E, a força eletromotriz. Beleza? Por isso, a curva característica de um gerador ideal tem um aspecto igual a esta figura aqui. Afinal, a resistência interna nunca vai ser sempre igual a zero. Então, qualquer corrente multiplicada pela resistência é igual a zero. Então, a força eletromotriz vai se manter constante. Em esquemas de circuitos, um gerador ideal ele é simbolizado desta forma aqui. Beleza? Que é a diferença, ó. Um gerador ideal ele não tem resistência e o gerador normal ele tem
resistência, como eu posso mostrar aqui. Beleza? Então, ó, tá aqui o gerador ideal mais a sua resistência. Muito bem. Então é importante saber que, em geral, considerar ideal um determinado gerador é uma aproximação muito boa. De fato, em ótimas condições, as baterias dos automóveis têm resistência interna menor que 0,01 ohm e as pilhas comuns da ordem de 0,1 ohm, que é uma resistência bem baixa, tá? Ou seja, o gerador, essas pilha normal e bateria do automóvel, elas são geradores bem interessantes. Potências elétricas no gerador. A gente vai ter potência total, útil e desperdiçada. Então vamos lá. Antes de iniciar esse novo assunto, é preciso entender uma diferença bastante significativa. Quando determinada quantidade de energia é dissipada num resistor, sabe-se que ela foi transformada em energia térmica, tá? Então um resistor, você sabe, né, pelo efeito Joule, ele vai transformar a energia elétrica potencial em energia térmica, tá? Acontece que essa dissipação ela pode ser útil, como no caso de um chuveiro, né? Porque no chuveiro a ideia é que ele esquente a água. Então a gente coloca um resistor lá, esse resistor vai passar corrente por ele vai aquecer, e ele vai aquecer a água, logo vai sair água quentinha, então show de bola para nós. Mas essa resistência, esse aquecimento, esse efeito Joule pode ser inútil ou indesejável quando ele ocorre, por exemplo, nos fios de ligação ou no interior de uma pilha, tá? Ou seja, quando a gente está esquentando o fio, o condutor, ou quando está esquentando a pilha, esse calor não está sendo utilizado para nada, ele está sendo desperdiçado. Então, nesse caso, a gente vai ter uma energia inutilmente dissipada, que a gente chama de energia desperdiçada, tá? Então, se a energia térmica do resistor está sendo utilizada para alguma coisa, tipo de um chuveiro ou de um aquecedor, beleza. Ou de um ferro de passar, beleza. Agora, se está sendo utilizado de forma inútil, então é uma energia desperdiçada, tá? Então vamos agora analisar a potência elétrica no gerador. Para isso, veja a figura abaixo em que a pilha alimenta uma lâmpada, tá? Então nós temos uma pilha aqui e ele está alimentando esta lâmpada aqui, tá? Nós temos aqui a pilha com a diferença do potencial entre os terminais, e aqui nós temos a corrente que está passando por esse circuito. A potência elétrica que a pilha entrega à lâmpada é a potência elétrica útil, tá? Potência elétrica útil do gerador. Essa potência que a lâmpada está recebendo e que é dissipada nela pode ser expressa por aquela potência útil, vai ser igual à diferença do potencial multiplicado pela corrente, tá? Então é basicamente a diferença potencial multiplicada pela corrente, potência útil. A potência elétrica dissipada na resistência interna da pilha, vamos dar o nome de potência elétrica desperdiçada pelo gerador, ou potência de desperdiçada, que pode ser expressa em função da intensidade da corrente e da sua resistência interna então nós temos a potência dissipada, vai ser igual à resistência interna da pilha, multiplicado pela corrente elevado ao quadrado, tá? Se você adicionar a potência útil com a desperdiçada, encontrará a potência elétrica total produzida pelo gerador, ou seja, potência total, tá? Então a potência total nada mais é do que a potência útil mais a potência desperdiçada. Logo, portanto, a potência total nada mais é do que a diferença do potencial multiplicado pela corrente mais a resistência interna do gerador multiplicado pela corrente ao quadrado, tá? Logo, a potência total a gente pode fazer como a diferença potencial mais a resistência multiplicada pela corrente, tudo isso multiplicado pela corrente, tá? Como a diferença de potencial, isso aqui é a da equação do gerador, né? A diferença potencial é igual à força eletromotriz menos a resistência interna
multiplicado pela corrente, nós temos que a diferença de potencial mais a resistência interna multiplicado pela corrente é igual à força eletromotriz. Portanto, a potência total nada mais é do que a força eletromotriz multiplicado pela corrente. Tá? A gente só simplesmente rearranjou os termos aqui dentro. Tá? Rendimento elétrico do gerador. Isso aqui basicamente é mais uma forma para vocês decorarem. Então, rendimento elétrico do gerador. Quando o gerador alimenta um dispositivo qualquer, parte da potência elétrica total que ele gera é transferida a esse dispositivo, sendo a outra parte desperdiçada, isso é, dissipada inutilmente em sua própria resistência interna. Então, a gente vai ter uma potência, parte dela está sendo desperdiçada e parte dela é útil. Assim, denomina-se rendimento elétrico com que um gerador está operando o número N, que corresponde à fração da potência elétrica total que está sendo transferida para o dispositivo que ele alimenta. Então, basicamente, eu quero saber qual é o rendimento do gerador. Eu vou pegar a potência total útil, a potência útil dividido pela potência total. Então, esse é o rendimento de um gerador. Então eu quero saber, essa pilha rende quanto? Qual é o rendimento da pilha? Ou seja, o que ela dá de potência? Qual é o rendimento dela aqui em relação ao total dela? Então eu simplesmente divido a potência útil dividido pela potência total. Como a potência útil é igual à diferença de potencial multiplicado pela corrente e a potência total é igual à força eletromotriz multiplicado pela corrente, nós temos também que a potência, o rendimento elétrico é igual à diferença do potencial multiplicado pela corrente dividido pela força eletromotriz multiplicado pela corrente, e logo, se anula aqui em cima, né? Logo o rendimento a gente pode calcular também igual, pode ser simplesmente a diferença do potencial dividido pela força eletromotriz. Ok? Note que em um gerador real a potência útil é menor que a potência total. Entretanto, no gerador ideal, a potência útil é igual à total, porque afinal não há desperdício, né? O gerador é ideal. Assim, englobando o caso teórico e o caso real, temos pode ser 0 ou 1, o rendimento do elétrico do gerador pode ficar num valor entre 0 e 1, ou, se for em porcentagem, entre 0 e 100%. Tá? Ou seja, meu gerador tem 0,5 de rendimento. Significa o quê? Que ele tem 50% de rendimento. Metade da potência está sendo gasta com ele mesmo e a outra metade está sendo distribuída para o circuito que ele está alimentando. Basicamente é isso. Muito bem. Então, eu vou finalizar aqui e depois vem a parte 2. Feito.